Quem achou Jeremias capítulo 13, diga amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Verso 1 em diante, o texto diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E eu comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. E então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e vai agora ao Eufrates e esconde-o. Diga comigo, igreja, esconde-o. Qual é a palavra? Esconde-o. Guarde isso. Esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias disse-me o Senhor: vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. Diga de novo aí, gente. E tomei o cinto do lugar onde eu havia. Qual é a palavra de onde eu havia? Mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui, e você diga misericórdia. Não, você falou até como quem não vive debaixo dela. Você falou até como se ela não levantasse primeiro do que você, para que você pudesse acordar todas as manhãs. Como quem reconhece que precisa dela diariamente. Você não vai apenas falar, você vai clamar. Diga misericórdia. Misericórdia. Por quê? Porque é uma palavra duríssima. É uma palavra que na verdade manifesta o momento de um Deus irado. E literalmente ela manifesta isso. O momento de um Deus irado. Deus estava irado. Irado com a nação de Israel, porque não era a primeira vez, mas infelizmente era um pecado recorrente na nação, que era o pecado da idolatria. E essa idolatria era o pecado que afastava Israel de Deus mais rapidamente, porque dentro dela encontrava-se o pecado da desobediência, porque servir a Deus foi uma direção condicionada que ele proporcionou ao povo mediante a lei, depois da libertação do cativeiro desse povo no Egito. Quando o Senhor ergueu a Moisés para ser libertador dos hebreus no cativeiro e os constituiu como nação santa, os livrando da terra da servidão, o Senhor ele foi transparente no relacionamento com Israel. E ele disse: olha, vocês não servirão outros deuses. E o que eu acho lindo em Deus é que, apesar de ser o Senhor Criador, o dono dos céus e da terra, o possuidor de todas as coisas, o Senhor do universo, o Senhor dos vivos e dos mortos, apesar de todas essas coisas, ele vai estabelecer um relacionamento de transparência com Israel, mostrando que ele não deseja receber a adoração de Israel simplesmente por ele ser Deus, ou porque ele deve ser adorado, ou porque ele precisa de autoafirmação como Deus. Não. Ele vai fazer isso para poder mostrar a Israel que não cabe mais a eles a ignorância da idolatria. Então ele não faz isso para se autoafirmar como Deus, ele faz isso para completar o processo de libertação da mentalidade de Israel. Porque não adianta, como você já ouviu várias vezes, tirar Israel do Egito e não tirar o Egito de Israel. Não adianta você sair de um lugar se aquele lugar não sai do seu coração. Não adianta você sair de um hábito se aquele hábito não sai de você. Não adianta você sair de um ambiente se aquele lugar ainda produz saudade. Então, para que houvesse uma libertação completa num relacionamento de transparência, porque Deus é transparente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele vai dizer: não adorem a esses deuses constituídos por mãos de homens, e ele explica: porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, eles têm mãos, mas não são capazes de segurar, eles têm pés, mas não são capazes de caminhar. Pelo contrário, antes eles precisam da ajuda daqueles que os criaram. Olha o que ele está dizendo: não adorem esses ídolos que foram criados por mãos de homens, porque no final são eles que ficam na mão de vocês.
Só que ao mesmo tempo isso era muito conveniente para Israel. Qual foi a palavra que eu usei agora? Isso era muito conveniente. Por que conveniente? É bom ter a ideologia ou a ideia de um Deus que quando eu quero exercitar a minha fé, eu aplico um pedido diante dele. Mas é complicado quando eu não recebo, abre aspas, desse Deus com D minúsculo, aquilo que eu gostaria de receber. E então eu faço com esse Deus o que quiser. Poder adorar um Deus que eu comando é muito conveniente. E é por isso que vez ou outra Israel caía no pecado da idolatria. Dentro de uma cultura religiosa no Brasil, por exemplo, infelizmente, não estou dizendo que concordo, mas a gente também vive esse tipo de coisa. Porque um ídolo que é adorado pela criatura que o fez, não tem soberania o suficiente para governar sobre a criatura. Então o que você vê em alguns momentos, de acordo com algumas religiões, dentro da cultura brasileira? Por exemplo, eles elegem um ídolo casamenteiro, um exemplo. E aí eles colocam aquele ídolo com um prazo para a pessoa casar. Olha aí, seu ídolo. O senhor tem 1 ano para me dar um bom casamento. Daqui a pouco você chega na casa da pessoa, o ídolo está na geladeira. Você vai pegar uma água, o ídolo está lá dentro. Aí você diz, meu Deus, o que isso está fazendo aqui dentro? Está de castigo, porque não me deu o casamento que eu pedi. Estou mentindo, gente? Às vezes você chega, a casinha que o ídolo mora está aberta. Sabe? Está aberta. Está ali queimando incenso ou vela, seja o que for, todo dia. Mas daqui a pouco fez uma coisa que não gostou ou não recebeu a correspondência da bênção desejada ou da expectativa desejada, tu chega outro dia, a capelinha está fechada, a casinha está fechada, você diz, o que houve? Diz, está de castigo. Eu já vi, ninguém me contou não, ídolo de cabeça para baixo. E você diz, menino, o que houve? É simpatia? Não, é castigo. O que é isso? Dentro da cultura dessa religiosidade que não é a que nós cremos mediante a palavra de Deus, que isso fique claro, isso acontece. Por quê? Porque é conveniente que eu adore um ídolo que na minha cabeça faça o que eu quero, mas quando não faz o que eu quero, eu o manipulo como eu quero. É por isso que quando o Senhor se levanta pela boca do profeta Jeremias, ele lhe dá a revelação da casa do oleiro, porque Israel estava no pecado da idolatria, e era necessário que ela compreendesse quem era Deus, mas Deus não ia se submeter às conveniências de Israel. Aí há uma visão, capítulo de número 18 do livro, em que o Senhor leva em visão Jeremias a uma olaria, e o texto diz que quando Jeremias desce a essa olaria, havia um oleiro trabalhando na roda com um vaso com barro, e quando Jeremias olha, ele percebe que o barro se desmancha, porque na verdade não era quebradura, era apodrecimento, porque o oleiro sabe fazer vaso. O problema é quando ele tem que trabalhar com barro de má qualidade. Se você for olhar o texto no hebraico, não está escrito se quebrou, está escrito desmanchou. E faz sentido, porque se está ainda na roda sendo amaciado, significa que ainda não está duro, que ainda não foi para o forno. E isso deixa claro que o problema não é como o oleiro trabalha, mas é o tipo de qualidade de barro que é colocada na mão do oleiro. Ele está ali trabalhando, mas o vaso não firma. Ele está ali trabalhando, mas o vaso não firma. Por quê? Porque o problema era o pecado de Israel e não a forma de trabalhar do oleiro. Aí ele diz, como o vaso que ele fazia se quebrou, desmanchava na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Oh, aleluia! Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que ele está dizendo? Ele está deixando muito claro. Vocês fazem o que eu quero, vocês fazem o que eu mando, e eu não me submeto à mão de vocês. É vocês que estão na minha mão, vocês estão submetidos ao meu governo, gostando ou não, quem governa sou eu, gostando ou não, o dono sou eu. O que Deus está dizendo? Todas as vezes que Israel quiser competir comigo, todas as vezes que Israel quiser se rebelar contra mim, ela vai desmanchar. Por quê? Porque eu não atendo às suas conveniências. E aí é que entra os cristãos que estão hoje aqui e aqueles que estão acompanhando pela rede. Deus está dizendo, te amo muito, te liberto de qualquer cativeiro. Se precisar de maná eu te dou, se precisar de água eu faço a rocha brotar, se tiver calor eu me faço sombra para te proteger, se tiver frio eu me faço coluna de fogo para
para te aquecer. Eu sou o Senhor e não mudo, mas não se rebele contra mim, porque diferente de todos os deuses que você os conheceu, eu tenho boca e falo, tenho olhos como chama de fogo, eu caminho sobre as asas de um querubim, a terra é apenas o estrado dos meus pés. Quem entenderá o trovão do meu poder? Deus está dizendo: Israel, eu sou o Senhor soberano, que não preciso da sua adoração individual para atender às suas conveniências. Ou você se submete, ou você se quebra. Tem alguém acompanhando aí, está tentando medir força com Deus. Deus está utilizando sua palavra, que é soberana, para dizer para você, filho, que essa é uma competição, uma disputa, uma queda de braço que você não pode ganhar. O máximo que vai acontecer é que você vai sair quebrado. Aleluia. O pecado era recorrente, e isso vai manifestar então a ira de Deus. Só que você precisa entender que a ira de Deus não é o decreto do seu juízo, é o comportamento do seu momento. Ou seja, é por isso que todas as vezes que existe a palavra ira associada à pessoa de Deus, nunca você vai ver um artigo, um adjetivo, um pronome associado a ele como algo fixo. Você nunca vai ver perto, aonde houver Deus e aonde houver ira, você nunca vai ouvir, por exemplo, a frase Deus é irado, porque é a característica permanente do ser. Então significa que tudo que é não é passageiro, é atemporal, vai continuar para sempre sendo. É por isso que quando vai falar de uma característica que não é temporária acerca da pessoa que conhecemos de Deus, não vai dizer Deus é irado, mas antes João vai dizer Deus é amor. Porque amor é característica permanente, contínua, atemporal e eterna. Oh, eu estaria glorificando agora se não estivesse ministrando. Isso sim é característica imutável de Deus. Agora, a ira é exatamente o que Davi falou. O que é a ira de Deus? Ele diz, porque a ira do Senhor dura só um momento. Porque a ira não é aquilo que Deus é como Deus fica, ou é como Deus está. Está é advérbio de tempo. E diferente do que é permanente, do que é eterno, advérbio de tempo é para estabelecer tudo aquilo que é temporário. Significa que não é, significa que está, mas vai passar. Ora, basúria. Sabe por que eu pedi hoje para a gente fechar essa leitura, ao invés de gritar dizendo amém, gritar dizendo misericórdia? Porque o Senhor está dizendo, se você descer, se você se arrepender, se você se humilhar, se você confessar e deixar, se você decidir no seu coração se voltar para os meus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque a minha ira não é permanente, a minha ira é passageira. Essa dor vai passar, essa humilhação vai passar, esse devaneio vai passar, esse tarja preta vai passar. Isso é resultado da manifestação da ira de Deus. Mas Camila, como estabelecer um posicionamento de conserto se Deus está irado comigo? A ira é a manifestação que antecede ao juízo. Vou repetir. A ira é a manifestação que antecede o juízo. O que isso significa? Significa que Deus só revela a ira para dizer que haverá juízo se não houver arrependimento. Ora, se haverá juízo, se não houver arrependimento, então para que manifesta a ira? Para que ao vê-lo irado, você desça e assim, ao invés de executar juízo, ele executa misericórdia. Oh! Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para dizer, eu não quero manifestar juízo, eu só estou entregando palavra de conserto, porque o que eu quero executar é misericórdia. O que eu quero fazer na sua vida é misericórdia. Olhe para alguém que está aí ao seu lado e diga, Deus está irado.
Mas sabe o que Ele quer fazer? Olhe para essa pessoa e diga: Ele quer manifestar misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está em casa agora, você que está assistindo essa live agora, você tem vivido tempos difíceis, e você diz: parece que a mão do Senhor me desamparou. A mão do Senhor não te desamparou. É apenas para que você entenda que Deus não atende às suas conveniências para acomodar os seus pecados, mas Ele está te inquietando, Ele está te incomodando, e Ele tem permitido um nível de aflição, não para dizer que te odeia, mas para você entender que é necessário você voltar-se ao centro da vontade de Deus. Acerca das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, o que a carta vai fechar em cada uma, exceto na Filadélfia, o que ela vai dizer ao término de cada inscrição? Eu estou triste com você porque você permite isso. Estou chateado com você, diz Deus, porque você permite aquilo. A cada uma Ele aponta ou um defeito ou um pecado, e mostra a sua insatisfação diante do defeito ou do pecado. Mas a todas elas, sem absolutamente exceção de nenhuma, Ele vai dizer: mas eu te repreendo, eu te disciplino, eu te castigo, eu te oriento. E o texto diz: eu faço isso porque te odeio? Não, o texto diz: eu faço isso somente com quem eu amo. Camila, ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo: ei, eu só estou te apertando porque eu te amo. Eu só estou piscando o sinal de alerta porque eu te amo. Eu só diminuí a marcha da tua caminhada porque eu te amo. Eu só preparei coisas que você não esperava porque eu te amo. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Tem gente em casa revoltado, parou de seguir a Deus no padrão de santidade que Deus chamou para seguir, parou de exercer o ministério no padrão que Deus mandou exercer, e aí diz: eu vou parar porque o mundo mudou. O outro faz tudo de errado e continua enriquecendo, o outro faz tudo de torto e continua prosperando. Estou eu aqui pagando preço para quê? O outro já está na 4ª mulher e continua bombando. O outro já fez tudo que não devia e continua crescendo. O outro salafraio é 171 e continua mudando. Já trocou de carro 6 vezes esse ano. Para que eu vou continuar nessa caminhada? Agora vai eu pisar fora da faixa. Eu mal erro, Deus já levanta um profeta daqueles bem escandalosos, igual a pastora Camila, e já diz: assim diz o Senhor. E é dedo na cara e com direito à vergonha pública. Aí a gente diz: Deus, não é brincadeira não. O outro está todo errado e o Senhor não fala nada com ele. Agora eu só penso, eu nem piso, só penso em pisar fora da faixa, e o Senhor já me expõe, o Senhor já me esmaga, o Senhor já me aperta, o Senhor já me estreita. E Deus está dizendo para todos os ouvintes aqui nesta noite, Ele está dizendo: e você deveria glorificar o meu nome. Por que, Senhor? Porque com Ele eu já não falo há muito tempo, mas com você, com você eu ainda falo, com você eu ainda chamo. Não reclame se Deus está apertando o cinto de alguém na jornada. Ele está me usando nesta noite para dizer: faço isso porque te amo. Te amo. Ele te ama. Camila, mas eu pequei, eu errei, eu me arrebentei, eu não tenho honrado ao Senhor, mas Ele te ama. Camila, você está falando isso porque você não sabe os caminhos que eu percorri, os pecados que eu cometi. E nem me interessa saber, eu não preciso saber. Sabe por quê? O que você fez ou deixou de fazer não interfere na forma como Deus te ama, não interfere no tanto que Deus te ama, irmão. Se eu orar muito, Deus vai me amar muito. E se eu orar pouco, Deus vai me amar muito. Se eu for crente até o tutano, Deus vai me amar muito. E se eu for cracudo debaixo da ponte, Ele ainda me ama muito. Porque o que Ele disse pela boca de João capítulo 3 não mudou. E Deus amou, aleluia. E Deus amou. Amou quem? Amou o santo e amou o pecador. E Deus amou quem? A Assembleia de Deus? Amou quem? A presbiteriana? Amou quem? A Maranata? Não.
Não, e Deus amou o mundo, e Deus amou o mundo. Deus amou a prostituta, Deus amou o viciado, Deus amou o assassino, Deus amou o homicida, Deus amou o cracudo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você está entendendo. Camila, está meio forte que é uma palavra de conserto. É sim, mas entenda, onde há conserto, há da parte de Deus vontade de exercer misericórdia. Deus está falando com pessoas agora, em situações que querem sair do pecado e não conseguem, querem mudar os seus hábitos e não conseguem, querem quebrar um ciclo de vício na vida e não conseguem, e quando se veem pecando contra Deus, dizem, não é possível que Deus ainda me quer, mas Deus está usando a minha boca e eu vou te provar mediante a palavra dele que é verdade, que ele ainda te quer, que ele ainda te ama, que ele ainda te deseja, que ele ainda te espera, e que ele só está permitindo este estreitamento porque te quer de volta, Israel. Aleluia. Não há nada que eu faça para Deus para que Ele me ame mais do que me ama exatamente como me ama agora. Nada. Entenda isso. Seus méritos de monte, jejum e oração não fazem Deus te amar mais do que quando você era um sequelado, perturbado. Ele te amava do mesmo jeito. Camila, você está dizendo que eu não devo fazer isso? Não, você deve fazer. Você só não pode achar que isso faz com que Deus te ame mais, porque isso não muda o amor que Deus já tinha por você. Isso só melhora a sua forma de se relacionar com Ele e de sentir-se mais amado por Ele, à medida que vai purificando sua vida, santificando a sua vida. Então, Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus está dizendo, não importa o tanto que você tenha feito, ou o quanto você tenha feito, eu estou no mesmo lugar. Por quê? Porque eu não mudei, quem mudou foi você. Então, se você entender que basta você caminhar o caminho do retorno, o caminho da volta, Deus está dizendo, eu não fugi de lá, você vai me encontrar no mesmo lugar. Você vai me encontrar no mesmo lugar, porque o seu pecado te afastou de mim, mas o meu amor me mantém no mesmo lugar, aguardando a sua volta. Lembra de Gênesis, quando o pecado entrou no mundo? Na viração do dia, todos os dias, o Senhor descia para falar com o homem, Adão. Todos os dias, na virada do dia, mas um dia, em razão do pecado, de ter comido do fruto que a mulher ofereceu por contato com a serpente, que o diabo entrou, o Senhor desce no jardim, na viração do dia, no mesmo horário, como de costume. Agora responda para mim, o Deus onisciente, criador de todas as coisas, sabe aonde Adão se esconde, sim ou não? Sabe qual é a árvore que ele se esconde, sim ou não? Sabe quantos anos tem a árvore do qual ele se escondeu, sim ou não? O Senhor sabe quantas folhas caíram aquele dia. O Senhor sabe as partículas de gotas de vapor através do orvalho que regaram a terra daquele dia. Camila, ainda não entendi. Você acha que está se escondendo de Deus, mas você só está se escondendo de si próprio. Eu vou falar rasgado e você vai entender. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei aonde você pecou, com quem você pecou. Eu sei o que te levou a pecar e eu sei aonde você está. Mas mesmo assim eu estou passeando no mesmo lugar. Eu estou te procurando aonde eu te procurava antes. Aí vamos lá, olha que coisa interessante, porque o Senhor chega e começa a chamar o nome dele. Mano, imagine que você tem o poder de toda revelação e que tudo aos seus olhos é nu. Por exemplo, imagine uma capacidade de ver o que está atrás dessa parede, mesmo que esta parede esteja diante dos meus olhos. Deus é assim, Deus vê o mundo sem paredes, Deus vê a terra sem solo, Deus com um olhar atravessa os continentes, tudo está patente aos seus olhos.
ok? Agora imagine esse Deus com esse olhar andando no jardim. Responda para mim: Adão está diante dos olhos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Deus sabe se ele está agachado, se ele está de pé, se ele está chorando. Deus sabe, porque Deus não está vendo só a árvore. O olhar de Deus está nu sobre todo o Éden. Aí olha isso, gente. Adão, onde estás, Adão? Parece até brincadeira. Adão, aonde estás, Adão? Adão, aonde estás? E a chamada. Eu vou perguntar de novo. Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Mas ele fica lançando a palavra. Ele fica verbalizando a chamada. Ele fica anunciando a procura. Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás? Deus está dizendo para quem está em casa: você que canta, eu chego na igreja na hora do louvor que você cantava, e eu sei que você não está lá, mas só para arder a chamada dentro de você, eu uso alguém para liberar a minha palavra e dizer: aonde estás? Onde estás, aquela que louvava o meu nome? Aonde estás? Deus sabe aonde estão os pregadores que pararam de pregar, mas Ele vem às igrejas e aos cultos que você pregava. Ele visita os púlpitos que você ministrava, e por intermédio de outras bocas, Ele continua verbalizando a sua chamada, dizendo: onde está o Pedro? Aonde está o Marcos? Aonde está o João que ministrava? Onde estás? O profeta Jeremias sofreu muito, porque pregava contra o pecado, e ele ficou tão cansado do investimento, de ver que Israel não dava retorno, que um dia ele disse assim para Deus: tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Olha o que Jeremias vai dizer. Ele está querendo dizer assim: quando o Senhor me chamou, o Senhor não falou que eu ia passar por tudo isso, não. Porque Deus te chama e diz que vai te dar vitória, mas não fala o caminho que você vai percorrer até alcançá-la, sim ou não? Só que ao mesmo tempo, depois que você caminha com Deus, a maior alegria não é abraçar a vitória, mas é lembrar-se da caminhada que você percorreu até chegar lá, sim ou não? Aleluia! Mas só para a gente entender, Deus então disse para Jeremias que o chamou, mas quando ele vê tudo o que ele passa, vendo que o investimento dele não gera retorno, e Deus continua o mandando investir na pregação da palavra para que haja arrependimento do povo, manifestando a sua ira para que o seu juízo não seja executado, mas antes para que haja misericórdia. Porém mesmo assim o povo não se dobrava. Aí ele fica muito cansado. Por quê? Porque nessa altura da vida, quando ele pronuncia essa frase, ele já tomou na cara, ele já bebeu água, ele já comeu pão, ele já foi destratado pelo sacerdote da casa, então ele está saturado. Aí ele diz acerca do chamado ministerial: tu me iludiste. Aí ele diz: iludido eu fiquei. O que ele está dizendo? Eu acreditei. Aí olha o que ele diz. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: não prego mais. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: não vou mais ensaiar os hinos no playback. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: vou encontrar o dirigente hoje, vou entregar o cargo antes do ano acabar. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: vou fechar as agendas e não vou mais atender convites. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: vou devolver a mesa do círculo de oração. Ele está querendo dizer: eu não quero mais me relacionar, eu não quero mais me envolver com aquilo que tu me chamou. Agora veja bem, quem está dizendo isso? O cansaço dele faz ele falar isso. O esgotamento físico e emocional dele faz ele falar isso. Quem está dizendo isso? A dor de perceber que as suas palavras não têm crédito. Então isso tudo gera cansaço. E cansaço normalmente gera um nível de revolta. Então ele vai verbalizar daquilo que ele está sentindo. Então veja, ele é profeta, mas quem vai falar isso não é o Senhor na boca de Jeremias. É Jeremias falando de suas emoções. Então quando ele fala isso, quem fala é Jeremias. Então completa aí que você vai entender. Quem está falando é? Vem com vontade, gente. Quem está falando é? Jeremias está falando. E está falando sobre o quê? Está falando sobre a palavra, que foi iludido.
Está falando sobre Deus, dando a entender que não vai mais dar continuidade àquilo que foi chamado. Só que Deus não precisa nem levantar um profeta, porque quando você é profeta, Deus não usa intermediário, fala com você mesmo. Aí ele diz, mas enquanto eu falava estas palavras, que palavra? As palavras do meu coração, as palavras da minha revolta, as palavras do meu cansaço, as palavras do meu devaneio, as palavras daquele dia onde nada deu certo, as palavras onde eu penso que para mim não dá mais. Mas quando eu falei estas palavras, diga comigo, estas palavras, as palavras do cansaço, as palavras da dor, as palavras da traição, as palavras de quem me decepcionou, as palavras da minha tristeza, as palavras dos medicamentos que eu tomo, as palavras do que mexe com as minhas emoções, as palavras que interviram na minha conduta familiar. Quando eu dizia estas palavras, olha o que ele está dizendo, estas palavras são as minhas palavras, mas ele diz, mas enquanto eu falava estas palavras, a tua palavra era em mim como um fogo que me queimava por dentro e que me queimava até os ossos. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você pode falar o que você quiser falar, mas nada do que você falar vai sufocar a palavra que eu já liberei, a unção que eu já ministrei, a chamada que eu já te entreguei, a tua palavra. Você quer abandonar o ministério, você quis abandonar o Senhor, você quer sair do centro da vontade de Deus, mas Deus está dizendo, eu não vou mandar profeta nenhum para te tirar de onde você está. Não, Deus, não, eu vou fazer as tuas emoções se virarem para você mesmo, e você vai entender que não vive sem Deus, que só respira com Deus, que nasceu para adorar a Deus, que tem saudade de Deus, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim, vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em ti, Ele vive em ti, Ele vive em ti, Ele vive. Em ti. Sabe qual é o problema? Jeremias, pastor Oséias, estava ficando cansado, porque investir muito tempo no que não dá retorno, cansa. E ele está cansado, está estressado, porque quem leva ministério a sério se estressa. Então veja bem, só tem um problema. Depois de investir muito tempo, acreditar muito tempo, quanto mais você se envolve e se habilita no chamamento de Deus para a tua vida, e deixa isso aqui claro, isso não significa que o chamado de Deus só diz respeito a quem prega ou a quem canta, gente. Está na hora da gente entender que Deus também chama advogado, Deus chama médico, Deus chama biólogo, Deus chama empresário, Deus chama a gente para ser excelente e ser o que Ele quer que seja na área que Deus levantou para ser. Então abranja a palavra chamado quando eu falar de chamado. Só tem um problema. Depois que você passa muito tempo fazendo a mesma coisa, você pode até não querer mais continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Só que vai acontecer isso aqui, que é o que aconteceu com Jeremias. Você começa a perceber que parte do que você é também se tornou parte do que você fez a vida toda. Então aquilo que você é se envolve com o que você faz, e aquilo que você faz acaba também representando quem você é. E sabe qual é o lance aqui? Investiu demais para achar que pode largar agora. Deixa eu tentar trocar para miúdos.
Houve um dos valentes de Davi, que agora eu não me recordo o nome, que num dia de batalha, Davi estava com os seus valentes, e eram somente eles e o exército. E por causa do Espírito do Senhor que favorecia Davi, quem estava na cobertura de Davi entrava na cobertura do Espírito que o usava. E porque eles eram muito valentes, habilidosos e capacitados, o texto diz que um desses guerreiros, Camila, qual é o nome? Não sei, depois você vê lá o texto. Ele pegou a espada naquele dia e só ele matou mais de 200. Só ele. Só ele matou mais de 200. Meu Deus, gente. Imagine isso, uma pessoa sozinha na espada, matando. E venceram os valentes de Davi a batalha naquele dia contra um exército. E como não venceriam, se um homem sozinho conseguiu matar mais de 200? Só que o texto diz que quando a batalha acabou e a vitória era deles, todos estavam estirados e cansados no chão. E aí podiam largar as espadas, cada um beber um copo d'água, mas o texto faz uma ressalva acerca desse valente. E o texto diz assim, porém, e aí fala o nome do cabra que me fugiu agora, se alguém lembrar, grita aí. E ele diz assim, porém, fulano não conseguia largar a espada. E o texto vai dizer por quê. Vai dizer que ele se apegou tanto a ela enquanto lutava, para fazer o que precisava ser feito, que quando ele quis abrir a mão para largar, não era ele que estava se apegando à espada. Na cabeça dele é como se a espada tivesse se apegado à mão dele. Aí eu te pergunto, pode uma espada se apegar na mão de um homem, um objeto inanimado, gente? Pode, gente? Como é que uma espada vai segurar um homem? Uma espada segura um homem, gente? Não, mas a mão de um homem segura uma espada? Então responda para mim, o texto diz que a espada estava apegada à sua mão, sugerindo que a espada não consegue largá-lo. Mas eu vou te perguntar, a espada pode segurar alguém? Não, isso aqui é só a sensação. Quem está segurando a espada? Ele. Quem é que não está conseguindo abrir a mão porque o sangue prendeu e a mão já está dura de tanto tempo segurar a espada? Quem? Guerreiro. Só que a sensação que dá é que a espada que está pegando ele, porque ele quer soltar, mas não consegue. Você diz que quer largar. Você que já está servindo ao Senhor, você diz, eu acho que eu não vou aguentar. Só que o Senhor está dizendo, você chegou longe demais para tentar desistir agora. Você já perdeu muitas festas estudando a Bíblia. Você já desfez de muitas amizades para servir a Deus em santidade. Você caminhou numa linha de retidão muito forte para agora pensar que é capaz de soltar. Tem gente que está cansado e está dizendo, vou largar. E Deus está dizendo, nem que você tente, você vai conseguir. Porque vai estar escrito na tua testa, vai estar escrito no teu jeito, vai estar escrito no teu comportamento, que você foi chamado para aquilo. Não conseguiu. E Jeremias também não deixava. Resultado, Camila, vai fechar? Vou, porque tem o texto do verso 3, do capítulo 13 de cor. Para você entender que eu falei isso tudo, não para começar no 13, mas para fechar no 13. Vendo Deus, vendo o próprio Jeremias, que ele era o profeta que Deus levantou para investir no povo. Não importa se o povo ia dar o resultado esperado ou não. Deus não levantou Jeremias para colher. Deus levantou Jeremias para semear. E está na hora da gente ter maturidade e entender que a uns Deus unge para colher, mas a outros que Deus dá força para semear. Jeremias foi o único profeta. Jeremias foi o único profeta que não viu com os seus olhos o cumprimento de tudo aquilo que o próprio Deus usava. Mas mesmo assim, ele profetizava. Porque mais fé não tem quem recebe, mais fé tem quem entrega. Porque como eu disse, a entrega, a semeadura é opcional, mas a colheita não, ela é obrigatória. Se estiver passando no tempo da colheita, vai receber até se não plantou. Mas a semeadura não. Só que desculpe se isso te cansa um pouco, mas eu sei que o Deus que te permite cansar também é o Deus que te consola. E Ele te trouxe nessa noite aqui para te dizer: você estava doido para ouvir
a pastora Camila ministrando e dizendo: você vai colher hoje, aqui e agora. Todo mundo disse que 2020 era o ano da colheita. Nunca houve um ano em que a maior preocupação não fosse semear. Mas também nunca houve um ano aonde a gente viu que valia a pena semear. Que foi quando a gente viu que não dava mais para sair para semear, mas Deus fazia chover colheita em casa. Sim ou não? Tribute agora alguns segundos de gratidão ao Senhor. Porque como foi cantado aqui antes de passar para a palavra, você sobreviveu. Você está sobrevivendo. O capítulo 13, é onde nós lemos, é apenas a repetição ou uma reprodução diferente, porém, com a mesma intenção, do mesmo propósito de como Deus usa Jeremias. O que Deus está fazendo no capítulo 13, Deus fez no capítulo 18, Deus fez no capítulo 19, Deus fez no capítulo 17. O que? Deus usava Jeremias e mandava ele comprar coisas, para que essas coisas tipificassem, simbolizassem profeticamente o investimento de Deus no próprio Israel. Então o que é o cinto de linho na revelação do capítulo 13? É apenas mais uma das coisas que Deus está mandando Jeremias comprar para representar Israel. Você leu aqui comigo, então eu volto a dizer: capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 são capítulos que se entrelaçam no mesmo tempo. São capítulos que traçam a identidade profética do ministério do profeta Jeremias. Porque são capítulos onde Deus instiga Jeremias a comprar coisas que ele mesmo vai ser obrigado a destruir. Então segura aí, só um minutinho. Deus está dizendo assim: compre um cinto de linho. Aí ele vai lá e compra o cinto de linho. Porque tudo que Jeremias compra passa a representar Israel. O cinto de linho fala da pureza. O linho é um tecido original, puro e sem mistura. O tecido original mais antigo do mundo, antes mesmo da industrialização da seda nas Índias. O linho, ele tem uma goma natural. Quem é que sabe o que é goma? Era um pozinho que a gente jogava dentro da água, não é isso? E aí você mergulhava o tecido ali, o tecido ficava engomado. Quando você passava o ferro nele, ele ficava hipermeabilizado. Se você esquenta um tecido engomado, ele hipermeabiliza. E o que é hipermeabilização? É um negócio que a gente paga uma grana preta para fazer no sofá e nas cadeiras. Aí o pessoal faz o comercial, joga o vinho, joga o café, joga líquidos escuros, para poder mostrar que cai no tecido, mas não penetra, porque o tecido está hipermeabilizado. E o que significa estar hipermeabilizado? A grosso modo, engomado. O linho, ele é engomado. E o que é a goma? A goma natural do tecido do linho é invisível. Você não vê a goma, você só sente a goma. Por isso Deus pega o cinto de linho e manda Jeremias comprar para representar Israel. Então vamos lá, o cinto de linho representa quem? Entenda isso agora. O cinto de linho representa o alvo do investimento de Deus, que é Israel, que é a sua vida, que é a minha vida. Por que ele diz: não o metas na água? Porque ele está dizendo: a água é o maior diluidor natural do mundo. Qualquer agente diluidor precisa passar pela água para tornar-se solvente. Por quê? Porque a água é o maior agente natural, diluidor e solvente do mundo. Natural, nada barra água. O que representa a água? As nações estrangeiras. Elas querem ser como Israel, mas não querem servir o Deus que Israel serve. Mas Israel quer as nações estrangeiras, quer os ídolos estrangeiros, que é a adoração dos deuses estranhos. A água representa aquilo que vem para tirar a goma, a comunhão de Deus e de Israel. Porque se o cinto de linho é Israel, a goma é a santidade, a goma é a ajuda de Deus, de um Deus que não se vê, mas protege, impermeabiliza, defende, guarda. Israel é o único exército no mundo que vencia reis, reinos e nações sem carregar uma espada na mão. E se você perguntasse: como é que ganharam se não tem espada? Como é que ganharam se não tem escudo? A goma. Ninguém via, mas ele ia na frente.
A coisa era tão séria, tão séria, tão séria, que mesmo quando Davi conseguiu montar um exército completo, com escudo, carro de ferro, cavalo e espada e lança, ele não tinha ousadia de ir para uma batalha sem consultar o Senhor, porque ele sabia que não era do cavalo e nem do carro a vitória, mas ele sabia que a vitória vinha do Senhor. A coisa era tão séria. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não perca a goma. Não perca a goma. Ei, ei, ei. Se tem alguém aí dentro da sua casa, diga para esta pessoa: não perca a goma. O que é a goma? A presença de Deus na vida de alguém. A coisa era tão séria que uma vez Davi, na batalha contra os amalequitas, ele disse: Senhor, eu devo ir à batalha? E o Senhor disse para ele: faz assim, Davi, quando tu ouvires o barulho da marcha por entre a copa das amoreiras, você desce o vale e segue a batalha. Por quê? Porque eu, o Senhor, a goma, o Deus invisível porém real, já fui adiante de ti para dar vitória. Aí Israel, olha de novo para alguém e diga: não perca a goma, não perde a presença, ela que guarda. Por isso, ouça isso, por isso ele diz: não bota na água. Por quê? Senão vai perder a goma. Porque Deus não se mistura. Quem com ele não ajunta, espalha. Mas quem não é contra ele, já é por ele. Não foi assim que disse Jesus? Pega o cinto de linho que representa Israel. E ele anunciava a palavra. Ele pregava o arrependimento, mas Israel não se arrependia. Aí Deus voltava no mesmo símbolo do cinto e dizia: pega o cinto de novo. Vamos lá, o cinto representa quem? Israel. Israel desconcertado, Israel arrebentado, Israel todo errado. Pega de novo e vai ao Eufrates. Era um rio. Procura ali uma rocha, cava nela até achar a brecha. Entra na fenda e esconde. Qual é a palavra? Qual é a palavra, gente? Abre essa boca bem grande para quem está em casa ouvir. Qual é a palavra? Você leu comigo o texto. A palavra é: esconde o cinto. Se o cinto representa Israel e Deus está dizendo a Jeremias: esconde o cinto, Deus está mandando esconder quem? Israel. Ué, mas Israel não está todo errado? Está todo errado. E é por isso que Deus vai esconder. Por quê? Porque se Deus continuar vendo Israel sem cobertura de intercessão, se Deus continuar olhando para Israel e só vendo os pecados dela, Ele não vai manifestar só ira, não. Ele vai executar o juízo. Camille, Deus faz isso? Faz. Quem acha que Deus enviou Jesus ao mundo para nos livrar do diabo está muito enganado. Deus não enviou Jesus para nos livrar do diabo. Não, não. Deus nos enviou Jesus para nos livrar de sua ira. Porque nós não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra Deus. Nós tocamos na ira de Deus. O próprio Senhor vai deixar claro: não tema o homem que tem poder para tirar a sua vida. Tema a Deus que tem o poder para matar e para decidir para onde ela vai. Nós manifestamos a ira de Deus e não do diabo. E olha isso, gente, olha isso. O Senhor enviou o seu Filho unigênito para que nós fôssemos livres do furor de sua ira. Em Cristo estamos escondidos debaixo do seu sangue e estamos cobertos. E atrás da cruz do Calvário fomos protegidos. Quem está entendendo isso, diga glória. Em Cristo há um lugar seguro e Ele é o esconderijo fiel. Aí se eu te perguntar: quem criou a estratégia de um esconderijo para nos livrar da ira de Deus? O que você me responderia? O próprio Deus. Quem enviou Jesus? Vem, quem enviou Jesus? Deus enviou Jesus. Vou falar de novo. Enviou Jesus para nos livrar do diabo? Não, isso seria a consequência do erro. Enviou Jesus para nos dar defesa no julgamento. Quem está entendendo, diga amém. Camila, por que você está dizendo isso? Para te respaldar biblicamente. E você não vem dizer que eu preguei heresia. Quando Deus quer manifestar misericórdia, Ele esconde quem deveria matar. Quando Deus quer manifestar misericórdia, Ele protege quem deveria ser fuzilado no ardor de sua ira. Mas seu amor é tão grande, seu amor é tão grande, seu amor é tão grande, que é por
isso que Ele está escondendo, é por isso que Ele está protegendo, é por isso que Ele está cobrindo. Agora não se iluda. Não é porque Deus está dando possibilidade de esconderijo que significa que Ele não está, que Ele está concordando com o que você está fazendo. Ele disse para Jeremias: esconde na fenda da rocha. Outro exemplo para convencer a sua fé. Moisés queria ver Deus, queria ver Deus. Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. E nem pecado ele tinha. Não ali. Mas o homem não pode ver Deus e continuar vivo. Mas ele quer ver Deus. Nem que a última coisa que ele veja seja Deus, ele quer ver Deus. Aí o Senhor diz assim: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Faz assim. Deus vai criar uma estratégia. Para quê? Para esconder Moisés. De quem? De quem? Dele mesmo. Quem está entendendo isso? Diga amém. Deus está dizendo: você não tem ficado coberto porque está procurando seus próprios esconderijos. Mas quando você buscar ajuda à sombra do Onipotente, eu vou te livrar até de mim. Não. Quem lê entenda e quem ouve discirna. Deus está dizendo: se eu olhasse para você e só visse o que você é e o que você cometeu, você não ia cair na mão do bandido não, tu ia cair na minha mão. Você não era o bandido que ia te matar não, era o meu olho que ia te fulminar. Mas porque eu sou amor e sou misericórdia, eu mesmo estou criando uma estratégia para te livrar da minha ira e para te mostrar a minha misericórdia. Ele diz: Moisés, ali uma rocha e nela tem uma fenda. Agora guarda isso. Quando a gente fala fenda da rocha, pensa que é uma fissura, mas não é uma fissura. É como se fosse uma caverna. Mas Camila, se fenda da rocha é caverna, por que não chama de caverna? Porque é como se fosse, mas não é. Qual é a diferença? Caverna cabe um ajuntamento de pessoas. Fenda da rocha tem abertura de caverna, mas só cabe uma pessoa. O que difere uma caverna da fenda de uma rocha? A caverna abriga até 5 homens, mas a fenda da rocha, ela tem abertura, tem entrada, tem esconderijo. Mas pasme vocês, só cabe um. Então se só cabe um, quem olha não diz é caverna, quem olha diz é fenda. Quando Deus olha para Moisés e prepara o esconderijo, Ele não diz entra numa caverna. Você vai ver no hebraico, Ele diz há ali uma rocha e tem nela uma fenda. O que Ele está dizendo? Não cobre todo mundo, mas cobre você. Não alcança todo mundo, mas alcança você. O que isso significa? A salvação e o livramento é individual. É individual. Camila, não estou entendendo, vai entender. A coisa é tão séria que quando Paulo vai escrever sobre o livramento e a salvação dos nossos pecados, ele vai usar o mesmo exemplo. Ele diz: porque Cristo é a rocha e todo aquele que nele se esconder não morrerá. Você tem que esconder quem você ama em oração. Tem que esconder em Jesus. Porque agora no Novo Testamento, entenda isso, quem é a rocha? Quem é a rocha, gente? A rocha é Cristo. Por que Moisés não entrou na terra? Porque feriu uma pedra? Não, porque feriu a rocha que tipificava Jesus. Deus está dizendo: se você se comportar como Jeremias, você vai ter autoridade para esconder, para proteger, para cobrir quem a minha ira esmagaria. Mas eu vou te usar. Eu vou te dar uma estratégia de oração. Eu vou te dar uma estratégia de jejum. E você vai guardar gente que te cansa na fenda da rocha. Você vai esconder gente que te humilha na fenda da rocha. Você vai ter misericórdia de gente sequelada que diz que nunca vai ser crente, mas você vai esconder na fenda da rocha. Camila, isso é possível? Pergunta para a mãe que nunca entrou na boca de fumo, mas conseguiu livrar o filho do tráfico. É porque ela entrava no tráfico
pornográfico, não. É porque ela dobrava o joelho enquanto o menino estava na boca. E ela dizia: Senhor, ele não presta, ele é vacilão, mas ele é meu filho. E eu estou usando a estratégia da rocha. Esconde ele em ti. Quando o tiro comer para tudo que é lado, livra o meu filho. Responda para mim. Deus tem compromisso com o iníquo? Tem? Tem, gente. Deus tem parte com o pecado? Não. Mas se tiver um profeta, se tiver uma mãe, um pai, uma esposa, um filho, um pastor, um intercessor disposto a, mesmo se cansando, dizer: vou continuar escondendo, vou continuar orando, vou continuar protegendo, vou continuar clamando, o que Deus vai fazer? Vai continuar livrando, vai continuar abençoando, vai continuar chamando. Jeremias esconde, guarda. Segunda vez, por quê? Era o tempo da misericórdia. Deus falou a primeira, Deus falou a segunda. Se você não gravou nada do que eu falei, nessa 1h20, grava o que eu vou dizer agora. Grave isso. Não adianta você querer que Deus faça justiça quando Ele estiver no tempo da misericórdia. Mano, se Deus estiver no tempo da misericórdia, ouça isso. A pessoa pode estar toda errada, enviesada, arrebentada, rebelada, viciada, prostituída, corrompida na sarjeta da imoralidade. Se Deus estiver no tempo da misericórdia, não adianta você orar todo dia dizendo: faz justiça, faz juízo. Não adianta. Mas guarda isso. Quando chega a hora de Deus fazer juízo, isso é forte. Não adianta, meu irmão, dobrar o joelho e dizer: tem misericórdia. Porque Deus nunca executa juízo sem antes estabelecer tempo da misericórdia. Então, quando você vê a espada de Deus, falar igual os crentes antigos, quando você vê a espada de Deus descendo em alguém, quando você vê a justiça de Deus expondo alguém, quando você vê o juízo de Deus humilhando alguém, quando você vê a mão de Deus abatendo alguém, pode ter certeza, não foi uma nem duas vezes, Deus deu tempo para arrependimento, para misericórdia. Mas muitas vezes fazemos como a mulher de Ló. Deus envia o anjo, profeta, palavra, pastor, live, Bíblia, louvor, para nos tirar de Sodoma e Gomorra. E de vez agradecer o livramento, a gente fica olhando para trás. Sabe por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque quando você tem a oportunidade de estar diante da misericórdia de Deus, você não pode ficar querendo observar o juízo. Porque se Deus te tirou do lugar do juízo, é para você não viver o juízo, é para você desfrutar da misericórdia. Sabe por que ela virou uma estátua de sal? Porque de vez celebrar a misericórdia, quis admirar, quis se compadecer, quis ver se a casa dela estava queimando. Pois que queime casa, não queimando a minha vida, glória a Deus. Pois que queime meus olhos, não queimando a minha vida, aleluia. Porque se teu olho te condena, mais vale entrar no céu sem um olho do que entrar com os dois, aonde larde o fogo e o enxofre, aonde o verme não morre e o fogo não apaga, o inferno. Porque de que vale ao homem, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma? Está mais do que provado nessa pandemia. Se você não entendeu que alma não tem cor, nem jeito, nem sabor nessa pandemia, você nunca mais vai entender. Porque ficou provado que não é quem é rico nem quem é pobre.
Ficou provado que pouco importa a cor da sua pele ou quanto você tem disponível na sua conta. Eu vou ajuntar no celeiro e vou viver tudo o que eu tenho para viver, louco. Esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? Deus está aqui falando conosco nesta noite uma palavra muito objetiva. Não, quando eu digo objetiva não significa que eu preguei pouco tempo. Significa que eu insisti em um único tema. Você acha que Deus não está parando isso tudo? Usando gente para se cansar, pessoalmente, virtualmente. Você não entende que é Deus te livrando do juízo? Eu tenho 2 públicos nesta noite. Dos que estão presentes e dos que estão assistindo online. E tenho 2 públicos aqui dentro e aonde eles estiverem agora lá fora. E por que eu digo 2? Apesar de ambos estarem ouvindo a mesma palavra. Porque diante do que o Senhor está ministrando nessa noite, Ele está dizendo: ou você é Jeremias ou você é Israel. Se você é Jeremias, você não está autorizado a parar de investir em quem Deus ainda está investindo. Você não está autorizado a parar de orar por quem Deus ainda quer salvar. Você não está autorizado a dizer: estou muito cansado, entreguei na mão de Deus. Entregou na mão de Deus, pois Deus entrega um cinto na tua mão. E Ele diz: intercede de novo, investe de novo, prega de novo, chama de novo, ora de novo. Porque você é Jeremias. Porque Deus te deu graça para semear. Porque Deus te deu força para acreditar. Porque Deus preparou a sua estrutura interior para acreditar nos improváveis, para investir nos rebelados, para dizer para eles: voltem. Agora, se você não é Jeremias e está vivendo algum ciclo de pecado, algum vício, masturbação, pornografia, droga, adultério, eu sei lá, irmãos, então você é Israel. E Deus está nos usando nessa noite para dizer que Deus está usando gente para investir em você. E dentro desse investimento, Deus está dizendo: a palavra é tão forte quanto o amor de Deus por você. Te constrange? Pois esse amor vai te constranger ainda mais. Vai funcionar da seguinte maneira: para quem é Jeremias, continue sentado aí onde você está. Se você tem uma Bíblia, segure ela em suas mãos agora. Se você não tem uma, garra num pedaço da de quem está do teu lado. Segura na ponta aí. Não fica sem nada na mão não. Isso é profético. Segura. Isso é profético. Segura. Aleluia. Segura comigo, mãe. Mãe do céu, cadê tua Bíblia? Ficou na mala. Segura. É mala de material, ela trouxe. Mas para não sair daqui, não quebrar o clima, né, mãe? Segura, mãe. Quem está segurando numa Bíblia agora representa Jeremias, tá? Jeremias. A palavra de Deus está em você. A palavra de Deus levantou você. Você não pode, mas essa palavra pode. Existem respostas que você não vai ter para dar, mas se você se apegar a essa palavra, ela vai responder. Deus me trouxe aqui para te dizer que você não vai parar. Você não vai parar de continuar investindo na empresa que Deus te deu. Ah, Camila, mas a pandemia parou as vendas. Parou as vendas, mas não parou a empresa. Deus me manda te dizer: vai voltar. Vai voltar. Esse CNPJ vai voltar a rodar. Esse CNPJ, Deus está mandando eu falar isso, pastor Oséias. Esse CNPJ vai voltar para as notas fiscais. Esse CNPJ vai voltar a pagar o imposto de renda. Deus está dizendo: vai voltar. Porque para alguém é uma empresa, mas para você é o investimento de uma vida, de um sonho. Segura a palavra. Você que tem um ministério e se cansou, percebeu que as portas se fecharam, achou que você só servia para aquilo, mas Deus está me mandando te dizer:
Você não deixou de ser quem Deus te chamou para ser só porque você não está agora fazendo o que Ele te mandou fazer. Vai voltar. Vai voltar, porque esta palavra que está dentro de você vai te queimar até os ossos, porque você já caminhou longe demais para voltar atrás, porque você já investiu muito para desistir. Há um tempo de investimento, mas há um tempo de retorno, e Deus manda dizer a quem tem passado a vida investindo na fé e na palavra: haverá colheita. Oh, reaja diante dessa palavra. Haverá colheita, haverá resultado do teu investimento, Jeremias. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Ninguém de olho aberto agora, fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, aonde houver um Jeremias, um homem, uma mulher de Deus, um profeta, um ministro, um servo teu, Deus, o fogo que queimou por dentro de Jeremias, o fogo que animou Jeremias, o fogo que consumiu o cansaço de Jeremias, o fogo que motivou Jeremias de dentro para fora, o fogo que fez ele acordar num dia igual, sentindo uma motivação diferente, o fogo que o despertou, o fogo que o incendiou, o fogo que o avivou, sopra sobre os Jeremias que estão ao alcance desta voz profética, e não deixa eles abrirem mão daquilo que o Senhor ainda está investindo, da vitória, da força. Eu ministro ânimo, ânimo. Ninguém de olho aberto. Tens fé na tua casa? Só ouça a minha voz e não fica olhando para a tela do celular. Fecha o olho, porque o fogo que consumiu, o fogo que queimou nos ossos de Jeremias, vai levantar ministérios nesta madrugada. Mas Camila, eu já estou quase dormindo. Não tem problema, os seus amados Deus ministra até enquanto dormem. Fogo, Senhor. Traz fogo, Senhor. Traz fogo por dentro dos profetas. Desperta a palavra profética no coração dos profetas. Aviva os profetas. Levanta os teus profetas. É no nome de Jesus, porque o teu nome é poder. É no nome de Jesus, porque poderoso é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que não haverá desistência, mas haverá continuidade do investimento. Ajuda esse pastor a continuar investindo numa igreja que ainda não está dando resultados. Ajuda esta esposa a continuar investindo num marido que ainda não está dando resultados. Ajuda este filho a orar e a interceder, a investir por um pai que ainda não apresentou resultados. Mas não deixa os Jeremias desta noite desistirem da tua palavra. Usa eles para esconder, usa eles para cobrir, usa eles para guardar, usa eles para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, quem concorda diga.